Hoje nós estamos no Salmo 95, queridos. O Salmo 95 é um convite à adoração e um convite à obediência ao Senhor. Vamos meditar no Salmo 95 nesta noite. Tão importante entender a adoração, irmãos. Tão importante entender a adoração. Nesse período de tanta exploração da fé. Quantas e quantas pessoas estão tendo a sua fé explorada com barganhas, com mentiras, igrejas que chamam as pessoas para irem na igreja para pegar um óleo da unção, para passar num corredor de sal grosso, para pegar uma água e beber uma água de mandinga. Isso é macumba, isso não tem nada disso na Bíblia. O convite a vir adorar a Deus está aqui de uma maneira muito clara e precisa no Salmo 95. Vamos ler a palavra. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? E nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Senhor, meu Deus e Pai, lemos a Tua santa palavra, ó Pai, vemos este convite à adoração, Senhor, que os nossos corações aceitem hoje entrar, ó Deus, no mais profundo entendimento da verdadeira adoração, Pai. Que os nossos corações se encham, ó Deus, do desejo de compreender a Tua palavra. Corrige-nos, admoesta-nos, exorta-nos, transforma-nos, ó Deus, para Te adorarmos, ó Deus, com toda a inteireza de coração. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. As pessoas às vezes só vão na igreja porque tem problema. Então quer receber uma bênção, quer resolver um problema. Não é esse o convite que nós temos aqui no Salmo 95. Venham para louvar a Deus. Por quê? Porque Ele é a nossa salvação. Amém, irmãos? Ele é a nossa salvação. Vamos à presença com ações de graça. Amém? Por que Ele fala isso? Olha que expressão maravilhosa que Ele fala. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Você acha que Deus é um mau pastor? Ele é incompetente? Então, para cuidar da ovelha, Ele dá o alimento certo na hora certa. Sim. Ele dá a água, leva para pastar os melhores pastos, dá a melhor água para as suas ovelhas. À noite, recolhe elas para dentro do aprisco, dorme na porta do aprisco, para que nenhum salteador, nenhum lobo voraz, nenhuma fera entre para querer roubar. Então, Deus nos guarda. Amém, irmãos? Então nós não podemos ter dúvida da proteção, do cuidado do Senhor. O convite nesse salmo é uma adoração alegre, espontânea. É uma adoração, não é só, por mais que eu tenha problemas e adversidades nós sempre vamos ter nessa vida, queridos irmãos.
Segunda-feira, a senhora estava indo levar as meninas, vem uma moto, bate no carro, o carro está lá, sem para-choque. Derrubou o para-choque. E é assim. Toda semana é um problema. Toda semana é uma luta que se levanta. Mas Deus não deixou de ser o nosso bom pastor. Amém, irmãos? Ele não deixou, ele tem um propósito. Conheci o rapaz. Aí o rapaz compartilhou a situação da vida dele, mandei uma oração para ele. Ele virou e falou assim: nossa, eu estava realmente precisando buscar a Deus, eu vou voltar para a minha igreja. Eu falei: amém, volta, que é o melhor caminho para você. Então Deus tem um propósito, tá bem, irmãos? Então, se bater em você, não fica reclamando, não, nem briga com a pessoa. Deus quer que você seja bênção na vida dela. Porque o Senhor, esse é o convite. O salmista convida os fiéis a adorarem a Deus com alegria e gratidão, reconhecendo que Ele é o nosso rochedo, a nossa salvação, o nosso cuidado. Então, quando a gente vem adorar o Senhor, queridos irmãos, tenha isso. Traz sempre na sua memória quantas bênçãos Deus fez, quantas bênçãos Deus está fazendo, quantas bênçãos Deus está cuidando de nós. Reconheça, submeta a sua vida a isso. A gratidão diante do Senhor. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de toda a vida. Olha que maravilha. A segunda razão que Ele diz aqui para que nós adoremos ao Senhor, ele está aqui nos versos 3 a 5. Ele diz que devemos reconhecer a soberania do Senhor. Versos 3 a 5. Pois o Senhor é grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes que lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Olha como que ele reconhece como Deus é grande. Amém? Você tem reconhecido quanto que Deus é grande? Se Deus é grande, você pode descansar, você pode confiar nele. Então ele está dizendo que nós devemos reconhecer a soberania absoluta de Deus. Amém, irmãos? Isso é difícil para a gente, porque nós somos pessoas de pouca fé. Nós somos pessoas que a gente se distrai por qualquer coisa. Mas faz a prova. Começa o seu dia, todos os dias, em oração. Ah, pastor, é corrido demais, acorda mais cedo, acorda meia hora mais cedo. E fique em oração, coloca a sua vida diante de Deus, ora diante do Senhor, peça o cuidado dEle, peça a força dEle, e veja se Ele não vai cuidar de você. E veja como Ele está dizendo aqui para nós, como Ele é grande, como que Ele está cuidando, como que todas as coisas, nada está fugindo do controle das mãos dEle. Queridos irmãos, a vida de fé não é uma vida de prova. Às vezes a prova vem sobre nós para que a nossa fé seja um testemunho. Amém? Seja um testemunho. Essa semana, conversando com um irmão que a gente está discipulando, eu falei para ele: irmão, essa prova que você está passando, nada mais é do que um testemunho de que agora você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu como cristão, eu tenho que crescer na minha fé e na minha confiança em Deus. Amém? Confiando cada vez mais nesse Deus soberano e poderoso. Eu não posso levar uma fé que eu continuo com as mesmas ansiedades de 10 anos atrás. Não posso. Eu preciso fazer algo. O que eu vou fazer, o problema não está em Deus, o problema está em nosso coração. E às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã mecânica. E uma vida cristã mecânica é uma vida sem se ajoelhar. Olha o verso 6. Venham, adoremos prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Amém, irmãos? Então ele diz que nós precisamos ir diante dele, não com dureza de coração. Tem muitos crentes que são duros de coração. São duros de coração. São rápidos em irar, tardios em perdoar. Tem cristão que tem uma dureza de coração, que não consegue perdoar. E por isso, não se prostra, não se ajoelha.
Oh, querido irmão e querida irmã, nesse período desses exploradores da fé, o que a gente vê de mecanismo de indução dentro dessas igrejas para exploração da fé e tirar dinheiro das pessoas. Tem um vídeo antigo de um desses mercenários que ele falava, quando alguém chegar com problema com você, você vai lá e fala para ela, essa prova aí é porque você tem que fazer uma prova maior. Então você tem que ir lá e fala para a pessoa, vai lá, vende seu carro, vende seu apartamento, que aí Deus vai resolver o seu problema. E aí foi essa exploração da fé. Queridos irmãos, nós não podemos consentir com isso, amém? Nós não podemos ser duros de coração. O que acontece quando você é duro de coração? Verso 8: não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. Gente, isso é muito sério. Vocês lembram desse episódio? Que eles chegaram e falaram, não, mas só Moisés, você traz aqui a gente para cá, não tem nem água para a gente beber. Lá no Egito não era assim. Lá no Egito a gente tinha até suco, né? E agora a gente vem aqui para esse lugar. E Deus fala para ele, pega essa árvore, joga lá dentro que as águas vão ser transformadas, e Deus transforma. Mas aquele povo já estava recebendo diariamente o maná de Deus. Mas eles não reconheciam a grandeza de Deus. Diariamente Deus mandava codornas para eles, mas eles não reconheciam a grandeza de Deus. À noite eles não estavam passando frio, porque tinha 2 colunas de fogo na frente dos acampamentos, para que eles não ficassem com frio. Mas eles com o coração duro. Mas olha aí, o sol. Aí vinha a nuvem para eles não se queimar, mas eles com o coração duro. Quantos de nós estamos assim, não é verdade? Deus está abençoado. Deus tem te abençoado, te deu uma casa. Você tem uma cama para dormir. Você se alimenta todos os dias. Você tem a sua provisão. Você pode deitar e ficar tranquilo. Pode ser que você não administre bem a sua provisão. Isso acontece. Tem muita gente que recebe, sobra boleto no meio do mês. Vai ter que jogar boleto para o outro mês. Mas aí o problema não é de Deus. O problema é que a gente não obedece. Vocês lembram de José do Egito? José do Egito é o mestre da riqueza, né? O que ele fez? Na época da vaca gorda, guardava 20%. Guardava 20%, porque quando vê as vacas magras, até época de crise, o pessoal fala crise, crise, crise. Crise para quem não guardou dinheiro. Na época que Deus estava mandando a provisão. Isso tem que ser desde cedo, ensinar os nossos filhos desde cedo. Eu dava a mesadinha, dou a mesadinha para elas, mas eu falo, dá o dízimo, mas 20% você já deixa guardado. Ensinei a fazer as aplicaçãozinhas delas, elas que fazem. No final do ano, elas que compram o celular delas, não sou eu. E é assim que a gente tem que ensinar desde cedo. Ensinar os nossos filhos como a palavra de Deus está nos ensinando. Agora, como que a gente vai vivendo essa vida? Com dureza de coração, igual o povo lá em Meribá, reclamando, igual o povo lá, reclamando, murmurando, choramingando, e se esquecendo da boa dádiva da mão bondosa do Senhor sobre nós. E aí vem os exploradores da fé, né? Aí fala, não, vem que sexta-feira nós vamos amarrar os demônios dos seus boletos. Aí os bobos vão, né? Aí chega lá, faz umas firulas, umas indução daqui, outras dali, ainda arranca um dinheiro que a pessoa nem tem, e a pessoa vai embora e ainda sai com mais dívida, porque o dinheiro que ele tinha para pagar um boleto não pagou. E aí vai, essa ciranda.
essa ciranda de gente doente, essa ciranda de gente que não aprendeu o segredo da verdadeira espiritualidade. O segredo da verdadeira espiritualidade, verso 6: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, porque Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Então nós buscamos a Deus e somos restaurados neles. Amém, irmãos? Não é com barganhas, é com a humildade do nosso coração, é com o quebrantamento da nossa alma. A verdadeira adoração que não nos leva a um arrependimento, a uma mudança de vida, não é adoração, é o máximo uma catarse, de você pegar e ter um momento de alegria. Sabe aquele momento que você dá uma gargalhada alta? É bom você dar uma gargalhada alta, né? Eu sempre recomendo os irmãos que estão meio nervosos, vai assistir um jogo aí, não importa nem o time que você vai assistir, mas vai lá, porque lá tem um bando de gente doida na hora que marca um gol, ou na hora que acontece alguma coisa, você vai lá, faz a catarse e sai de lá mais leve. Agora a gente anda nos parques aqui da cidade, tem até o povo dando murro, né? Está lá dando murro, assim, treinando essas coisas, né? Você tá fazendo isso aí, né? Esses treinamentos assim. Você está fazendo aquele que sobe nas cordas, né? Fica rodando pneu de trator, né? Gente, pagando para correr na rua. E ainda um outro do seu lado gritando com você. Eu vou falar para vocês, esse povo é doido, gente. Mas a solução para nós, no Salmo 95, nos diz muito simples: entra diante do Senhor, porque Ele vai transformar a tua vida, vai transformar o teu interior. Você será uma pessoa diferente. Para isso, tem que ter quebrantamento. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa dura. Você tem que perdoar. Se você tem mágoas que você está carregando, está faltando quebrantamento. Está faltando você entrar lá no seu quarto, se ajoelhar e pedir para Deus limpar as suas raízes de amargura, a dureza do seu coração. Se você não consegue perdoar, é lá no trono da graça que você vai perdoar. É lá no trono diante do Senhor. A verdadeira oração, a verdadeira adoração é quebrantamento. Amém, irmãos? O Salmo 95, então, é esse convite. Venha adorar a Deus com alegria, com gratidão. Venha adorar porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele cuida, Ele é o bom pastor, Ele está cuidando. Que a nossa adoração vir à igreja, a gente não sai a mesma pessoa, a gente não pode sair a mesma pessoa. Deus tem que falar com a gente, amém, irmãos? A minha oração é que Deus me use para falar comigo, para falar com os irmãos, aquilo que nós precisamos ser mudados. Irmãos, às vezes nós vencemos pecados fáceis, mas iniquidades às vezes a gente não vence. Sabe o que é iniquidade? Sabe aquela cultura que a gente adquire de ficar falando mal do outro? Aquela cultura que a gente tem dentro de casa, a conversa é falar mal de alguém? Isso é iniquidade. A iniquidade é aquele jeitinho brasileiro que a gente faz, que acha que se a gente burlar daqui as coisas vão dar certo. Isso é iniquidade. Deus quer limpar a nossa iniquidade. Amém? A dureza do nosso coração, a dureza da nossa alma. Para quê? Para que eu e você tenha plenitude do Espírito Santo. Fala comigo, plenitude do Espírito Santo. Ser cheio desse Espírito Santo. Ser cheio dessa maravilha. Aí a gente vai adorar Ele em espírito e em verdade. Amém, irmãos? A gente vai adorar na simplicidade. A gente vai adorar reconhecendo quem é Deus. Amém, irmãos? Não precisa de coisas pirotécnicas, só precisa de corações que se lançam diante do Senhor, que se lançam para ser restaurados pelo Senhor, que se lançam para encontrar o descanso das suas vidas na doce presença do bom pastor. Amém? Vamos convidar pessoas. O convite não é só para mim e para você.
o convite é para todos. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Que salmo maravilhoso, né, irmãos? Salmo especial, salmo interessante, esse convite. Esse salmo é um salmo que, logo quando começou essa guerra, lá em Israel, teve um dia que mostrou num dos jornais, eles cantando o Salmo 95. Deu para você entender? Eles estavam sofrendo, eles estavam angustiados, eles estavam em luto, mas eles estavam cantando, porque eles reconhecem quem é o Deus soberano, poderoso, que cuida do seu povo. Você conhece? Feche os teus olhos, coloca a sua vida diante dele, e ele te abençoará e derramará bênçãos que você será incapaz de contá-las, porque serão imensuráveis. Ele é o nosso bom pastor. Agradeça a Deus. Deus, obrigado porque Tu és o meu bom pastor. Agradeça ao Senhor pela provisão, pelo cuidado, por tudo quanto Ele tem feito, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Senhor meu Deus e Pai, reunidos nesta noite, meditando na Tua palavra, encontramos, ó Deus, este caminho para a verdadeira adoração. Que os nossos corações realmente, ó Deus, se ajoelhem, se prostrem e reconheçam que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor cuida do Teu povo, ó Pai. Toma, ó Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, aqueles que vão ouvir essa palavra, que possam ser tocados, ó Pai. Ó Deus, eu peço também, Senhor, que o Senhor cure a nossa iniquidade, cure a nossa falta de fé, transforme o nosso viver, Senhor. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, queremos Te adorar, ó Deus, com a alegria do Teu Espírito. Queremos, ó Deus, realmente viver de fé em fé no Senhor. Pai, toma as ansiedades, toma as preocupações, toma as necessidades, ó Pai, de cada vida. E, ó Deus, derrame as Tuas bênçãos sem medidas em cada coração. Assim que nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.